boa noite, Brasil. Muito boa noite a toda a população que acompanha a Rede Brasil de televisão com o nosso programa Papo Reto Sem Mimimi. A cada semana a audiência vai crescendo, exatamente pela qualidade dos nossos convidados. Na noite de hoje eu tenho a satisfação de receber uma pessoa que representa para mim muito o espírito de luta do brasileiro humilde que quer vencer na vida, normal, de origem pobre e que acaba avançando e vencendo de forma muito firme na vida. Eu recebo nessa noite o meu amigo, irmão Alexandre Pompeu Oliver, eu chamo por Oliver, que tem uma história de vida muito bonita. Jovem idealista, vibrador com a segurança pública, ingressou na Polícia Militar. Mas o seu espírito empreendedor, a sua capacidade de lutar e de avançar, e inicialmente trabalhando na segurança privada, como nós chamamos na Polícia Militar, com os bicos, os horários de folga para complementar a renda. Mas aquele jovem enxergando horizontes e trabalhando e se dedicando, acabou partindo para a iniciativa privada. E hoje é um brilhante empresário de sucesso, atuando em múltiplas áreas de atividade. E é com isso que eu fiz questão absoluta, como já tinha convidado várias vezes, mas falei, vai estar conosco no programa, porque eu quero que o Brasil saiba exatamente que é possível vencer, sim. Nós estamos num momento muito difícil, com pandemia da saúde pública, pandemônio econômico, aquela dificuldade toda. Vocês vão ver esse cara. Ele está sempre incentivando, está sempre se mobilizando, está sempre educando as novas gerações, faz um trabalho comunitário e humanitário maravilhoso, está sempre buscando as pessoas, principalmente aqueles que estão em mais dificuldade. E quando eu falo, e essa é a primeira pergunta que eu vou fazer para ele, de repente, eu fui encontrar o Oliver no lançamento de um livro. E um livro falando da dor, e da vida e da morte de policiais. Existe uma medalha na Polícia Militar, que ela é dada, a medalha Cruz de... Ela é em grau ouro quando o policial morre, quando o policial é ferido. Um empresário de sucesso escrevendo um livro, Cruz de Sangue. E aí eu fui lá e fiquei encantado, até porque tudo que foi feito com esse livro, tudo que acontece, toda a arrecadação do livro é doado para policiais deficientes físicos. Então, aí a grandeza desse cara. Oliver, uma boa noite. Feliz estar com você no Papo Reto Sem Mimimi, que você não tem conversa mole também, não. Conta para nós, como é que nasceu essa ideia da Cruz de Sangue? Olá, Major Olímpio. Olá, ouvintes, internautas, telespectadores. Que sucesso, é um prazer. Olha, Major, eu quero te falar que até me arrepio estar no seu programa e sigo, acompanho todos os capítulos. E eu falo que o seu programa é uma verdadeira utilidade pública. Muito sucesso. As pessoas precisam disso. Então, respondendo à pergunta, Major, o que motivou essa questão do livro, tudo foi como um aprendizado. Tudo começou quando eu estava escrevendo meu primeiro livro, Cruz de Sangue, que eram os sobreviventes da guerrilha urbana. Em um determinado dia, eu fui visitar na PMDFESP, que é a Associação dos Policiais Militares Portadores de Deficiência do Estado de São Paulo. Eu ia entrevistar o Jefferson Patriota. Você lembra do Jefferson Patriota? Saudoso irmão Jefferson.
que era o presidente da associação na época. Naquele dia eu estava muito atribulado com situações empresariais, que a minha profissão principal é ser consultor de monitoramento urbano, tecnologia naval. Naquele dia eu estava muito atribulado com várias situações, minha cabeça estava fervendo. Mas eu não poderia perder a oportunidade de entrevistar o Jefferson Patriota, nosso herói. Entrei na sala e ele estava ao telefone. E não tinha como não prestar atenção na conversa, pois eu percebi que ele estava, Major, negociando com um policial que ameaçava se matar. Incrível habilidade de convencer o policial do outro lado da linha, para não fazer aquela besteira. E uma das frases que eu ouvi durante a negociação, que me marcou muito, ele dizia: amigo, eu estou numa cadeira de rodas e perco centímetros de pele, meu corpo definha e está acabando, e nem por isso eu vou acabar com o resto. Pensa na minha condição. Quem me dera estar no seu lugar inteiro, com saúde e somente com dívidas no banco. Vem me ver, depois você decide o que você vai fazer. O seu problema está fácil de resolver, eu ajudo, mas agora eu quero a sua ajuda e a promessa que você virá falar comigo. Essas palavras entraram na minha alma como uma fonte de energia. Fantástico, eu percebi, Major, que eu não tinha problema nenhum. E ali começou o projeto, que foi tudo um projeto de entrevistas. Como eu já tinha saído das fileiras da corporação, eu acompanhei muitos policiais, que é uma guerrilha que a gente vive. Você está lá com a família, você acompanha, daqui a pouco vem uma viatura policial e entrega a bandeira na mão da família, a família já entra em estado de choque. Isso é até nos filmes de guerra. Então, quantos parceiros nós não perdemos nessa guerrilha urbana? Então, a minha gratidão com a corporação, e principalmente com esses heróis, que eu acho que a nação tem que ser, sim, patriota. E essa entrevista foi o que me motivou a ter mais 400 entrevistas que geraram o que gerou os livros, e, vamos dizer assim, inspira, até no mundo empresarial, porque eu cheguei com problemas, fiz entrevista, saí novo, levantei a mão para o céu e falei: eu não tenho problema. Aliás, Major, isso serve para a pandemia. Quando as pessoas falam, tudo está perdido. A pandemia acabou com meus negócios, eu não tenho o que fazer. Eu posso me inspirar em Bill Gates, em grandes empresários. Naquele momento, eu me inspirei em um deficiente, um ex-combatente, que me deu todo o exemplo de vida. Então, por aí eu falo que eu não desisti, não vou desistir. Nunca. Foi assim que nasceu o livro. Olha, Oliver, você faz muitas palestras, você orienta desde empresários muito habilidosos no campo dos negócios, que, como você disse, que têm grandes problemas, até a juventude que está iniciando. E você imagina, num momento de turbulência desse, milhões de pessoas desempregadas, a pandemia, que nós não temos uma data que precisa para dizer vai acabar, a vacina chega amanhã, vivemos num momento de grande ansiedade. Como é que você faz ainda para motivar as pessoas? Fala para grupo de jovens, você fala para grupo de empresários. Eu vejo você com o ILESP, já tive em eventos seus, você fazendo com que empresários maduros, já dizendo, olha, não tem mais jeito, o cara sai animado e dizendo, eu vou para a luta, meu país tem jeito, porque nós estamos precisando de pessoas que tenham esse tipo de espírito. Como é que é a conversa inicial? Porque normalmente você pega uma plateia que ela está desesperançosa e você precisa, num espaço de tempo, de transformar a cabeça daquelas pessoas para ver o lado positivo. Como é que é essa luta aí? Senador Major Olímpio. Inspiração, motivação. Muitas pessoas se inspiram em grandes nomes, em grandes empresários. E outras pessoas se inspiram em coisas simples da vida. Respirar, ver, sentir a natureza,
nas histórias as histórias do livro, os policiais baleados, muitos policiais ou de patente, policiais bons de ocorrência, eles só queriam viver. Às vezes, o homem precisa estar até no fundo do poço para ele para aguçar a criatividade dele. Deus nos coloca muitas vezes em situações difíceis para usarmos a nossa criatividade, até para sair da zona de conforto. Então, eu faço uma comparação. Uma pessoa que tem pouca mobilidade, ela consegue se tornar um professor, ela consegue se tornar um atleta internacional. O senhor lembra dos nossos para-atletas que foram para o Canadá, trouxeram medalha para o país? Eu me lembro que foi você quem patrocinou lá para que eles pudessem estar disputando o torneio mundial paralímpico. Muitos patrocinadores, Major. E crianças com síndrome de Down, como nós tivemos envolvidos em um projeto de patrocínio, que foram para a Itália e trouxeram medalhas. Qual é a inspiração, Major? Nós temos inspiração em grandes empresários e nas coisas simples da vida. Olhar para frente. Nesse caso da pandemia, por exemplo, perdi meu comércio, perdi tudo, mas eu não perdi a dignidade, eu não perdi a força, eu não perdi a minha fé, a minha espiritualidade. E é daí que nós temos que nos tornarmos criativos. Por exemplo, o restaurante fechou. O restaurante amanhã ele pode virar um mercadinho, um empório. Ao invés de vender o peixe cozido, ele vende até o peixe cru, que são criatividades. A mobilidade, o sistema de monitoramento, por exemplo. Você tem a pessoa que é deficiente físico, você tem o idoso, que depois até quero falar contigo sobre isso. Como inserir essas pessoas no mercado? Às vezes, as pessoas que você acha que acabou são as pessoas que te motivam a você continuar. Então, para os empresários, eu falo para olhar para as coisas mais simples da vida. Você está vivo, está com saúde, tenha fé e use a sua criatividade. É a minha frase, a minha história assim, para os momentos de pandemia. Oliver, você viveu intensamente a atividade como profissional da segurança pública. Você sentiu esse lado dolorido e o que tem de bonito é que você não esquece as suas origens, muito menos os seus. Como é que você está vendo esse momento do Brasil, aqui de São Paulo, porque São Paulo você tem 1/3 do PIB brasileiro. Quando São Paulo vai bem, o Brasil vai bem. Aqui nós estamos falando para os 26 estados e pelo Distrito Federal. Qual é a sua visão hoje? O que tem que ser feito agora que nós já estamos diminuindo a curva da pandemia e que nós vamos ter que fazer uma retomada muito intensa em relação à economia, às atividades econômicas? Eu sei que você é consultor da área naval, você trabalha, tem empresas ligadas a monitoramento. Nós vamos conversar ainda hoje sobre uma coisa que, quando a gente não via ninguém falando disso, monitoramento por câmera de lapela para os profissionais da segurança pública, da segurança privada. Eu sei que seus profissionais da segurança privada já usavam muito antes da polícia aqui no Brasil. Isso porque era uma questão da visão. Mas me diga aí, o que esperar do nosso país? Qual é a recomendação que você daria para os empresários, os comerciantes, os prestadores de serviço, as pessoas neste momento, como é a sua visão de como retomar a vida? Porque eu estou pela área política até e eu vejo um monte de saídas e muitas vezes um monte de dúvidas. Dentro do governo, a mesma coisa, nos poderes constituídos, a mesma coisa. Qual é a visão que você tem e o que você recomendaria nesse momento? Investir em tecnologia, Major. Investir em inovação, porque nós somos analógicos. Estamos
em uma revolução digital. A pandemia só acelerou o processo. Eu até falo que o rio corre para o mar. Então, a tecnologia, ela não tem volta. Eu falo até, lembra, Major, as profissões do passado, o despertador era humano. As pessoas eram contratadas para tocar apito, bater em portas com vara. No passado, isso eram as profissões do futuro. Lembra dos arrumadores de pinos de boliche? Até consertavam os guarda-chuva. Agora vamos falar de profissões do futuro. Facilitador de TI, gestor de desenvolvimento de negócios de inteligência artificial, analista de cibercidade, técnicos de saúde assistidos por inteligência artificial, guia de entregador de lojas virtuais, controlador de espaço aéreo. É a inteligência artificial chegando em todos os setores. Então, o que eu recomendo para os empresários é investir pesado em tecnologia. A mobilidade é cada vez mais que, mesmo que passe a pandemia, Major, nós temos um problema grande com mobilidade. Então, as pessoas que investirem pesado nesse setor, eles têm tudo para ter sucesso. E sempre, até para incentivar os jovens, incentivar a velha guarda, vamos dizer assim, a jovem guarda, a velha guarda, para trabalhar nesse setor. Então, minha dica, o que eu acompanho de empresas, é tecnologia. Nós vamos para um rápido intervalo comercial, Oliver. É bom conversar com alguém que é papo reto mesmo, alguém que tem experiência e visão da vida. O que nós estamos precisando é isso mesmo. São pessoas que deem as dicas certas nesse momento. Nós vamos para um próximo bloco em alguns minutinhos. É rapidinho e nós já voltamos com o Papo Reto.